Você já se sentiu sufocado pela mediocridade que nos rodeia? Já desejou transformar sua mente em uma arma letal contra a fraqueza, o conformismo e as desculpas que te impedem de alcançar a grandeza? Então ouça com atenção. Leônidas, o rei espartano, não foi apenas um líder militar. Ele foi um mestre do estoicismo nas Termópilas, moldando homens comuns em máquinas implacáveis de resistência e disciplina. Este é o início da jornada que vai te mostrar como aplicar os princípios estoicos radicais na sua vida moderna, extraindo sabedoria brutal dos antigos para forjar uma mentalidade invencível. Neste texto, vamos mergulhar fundo no coração do combate espartano e explorar como Leônidas usava o estoicismo para liderar seus 300 guerreiros contra um exército de milhões. Vamos analisar como ele enfrentou a morte inevitável não com medo, mas com clareza estoica, transformando o campo de batalha em uma escola de filosofia prática. Aprenderemos juntos como esses princípios podem ser adaptados ao caos contemporâneo, onde o verdadeiro inimigo não está no campo de batalha, mas dentro de nós mesmos. O estoicismo não é uma moda passageira ou uma filosofia de conforto. É uma ferramenta de guerra psicológica, uma psicologia dark que ensina você a dominar suas emoções antes que elas dominem você. Nos dias atuais, onde distrações constantes e pressões sociais corroem nossa força interior, o estoicismo oferece uma saída radical. A capacidade de aceitar o inevitável, focar no que pode ser controlado e agir com precisão cirúrgica. Se você busca mais do que autoajuda superficial, se anseia por disciplina espartana e controle mental absoluto, então este conteúdo foi feito para você. Antes de avançarmos, quero que você faça algo agora mesmo. Curta este vídeo, comente sua primeira impressão e inscreva-se no canal. Não estamos falando de entretenimento aqui, mas de uma transformação radical da sua mente. Quero ver quem está pronto para encarar esse desafio até o fim. E lembre-se, apenas os que têm coragem de agir agora vão colher os benefícios mais tarde. Agora, vamos continuar nossa jornada. Imagine você parado diante de um exército de centenas de milhares, com apenas algumas centenas de homens ao seu lado. Você sabe que não há chance de vitória, que a morte é inevitável. O que faria nessa situação? Muitos sucumbiriam ao pânico, outros fugiriam. Mas Leônidas escolheu o caminho do estoicismo. Ele aceitou o inevitável e transformou sua derrota iminente em uma vitória eterna. Essa é a essência do estoicismo, a arte de enfrentar o inevitável com calma e determinação tão absolutas que até a derrota se torna triunfo. Leônidas não era apenas um guerreiro, ele era um filósofo prático. Sua decisão de lutar nas Termópilas não foi impetuosa ou irracional. Foi calculada, baseada em um entendimento profundo do que poderia e não poderia ser controlado. Ele sabia que não poderia evitar a marcha do exército persa, mas podia controlar como ele e seus homens reagiriam a isso. Essa distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está é o primeiro passo para dominar o estoicismo. Leônidas internalizou essa sabedoria e a aplicou à sua estratégia militar, transformando cada soldado em um exemplo vivo dessa filosofia. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você desperdiçou energia tentando mudar circunstâncias fora de seu alcance? Quantas horas foram gastas se preocupando com o futuro incerto ou lamentando o passado imutável? Leônidas ensina que a verdadeira liberdade vem quando você decide concentrar toda a sua energia no presente, no que pode ser feito agora. Nas Termópilas, isso significava lutar com cada gota de força disponível, sem ceder à distração do medo ou da dúvida. No mundo moderno, isso significa focar na próxima tarefa, na próxima decisão, na próxima oportunidade de melhorar. Mas como podemos aplicar essa lição no dia a dia? Primeiro, devemos aprender a identificar o que realmente está sob nosso controle. São nossas ações, pensamentos e respostas emocionais. Não são os eventos externos, mas sim como escolhemos interpretá-los. Imagine enfrentar um chefe difícil no trabalho. Você não pode controlar o comportamento dele, mas pode controlar como reage a ele. Pode escolher responder com calma, racionalidade e propósito, tal como Leônidas escolheu enfrentar Xerxes com dignidade e firmeza. Esse é o poder do estoicismo, transformar adversidades em oportunidades para fortalecer sua mente. Leônidas não estava sozinho em sua missão suicida nas Termópilas. Ele tinha consigo apenas 300 espartanos, apoiados por aliados gregos, mas o que tornava esses homens diferentes não eram seus números ou armas, e sim sua mentalidade.
Cada um deles havia sido treinado desde a infância na disciplina espartana, uma educação que ia além do físico e penetrava profundamente na psique humana. Essa formação era, em essência, uma escola de estoicismo prático, onde dor, sacrifício e resistência eram tratados não como inimigos, mas como professores. Esses guerreiros não viam a morte como um fim, mas como uma extensão natural da vida. Para eles, o importante não era viver por muito tempo, mas viver com propósito. Esse paradoxo é central ao estoicismo, a ideia de que a qualidade de vida importa mais do que sua duração. Leônidas sabia que, ao permanecer firme contra as forças avassaladoras de Xerxes, ele estava escrevendo uma história que ecoaria pelos séculos. Ele não lutava para sobreviver, mas para inspirar. Essa mentalidade elevada, essa compreensão de que o legado é mais valioso que a existência momentânea, é o que separa os grandes líderes dos meros sobreviventes. Nos dias de hoje, muitos de nós somos escravos de nossos próprios desejos por segurança e conforto. Tememos o fracasso, evitamos o desconforto e buscamos sempre o caminho mais fácil. Mas Leônidas nos ensina que o crescimento só acontece quando abraçamos o desconforto, quando encaramos aquilo que nos assusta. A disciplina espartana não era cruel ou gratuita. Ela era um meio de preparar a mente para superar qualquer obstáculo. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de você. O medo, a preguiça e a autocomiseração são os persas que cercam suas Termópilas mentais. Então, como podemos incorporar essa mentalidade estoica em nossa rotina? Comece pequeno. Identifique uma área de sua vida onde você tem evitado o desconforto. Talvez seja o medo de falar em público, talvez seja procrastinação no trabalho ou talvez seja a falta de disciplina física. Encare essa área como um campo de batalha mental. Não fuja dela. Treine sua mente para aceitar o desconforto como parte do processo. Assim como os espartanos treinavam seus corpos para suportar a dor, treine sua mente para enxergar o desconforto como um professor, não como um inimigo. O estoicismo, como praticado por Leônidas e seus guerreiros, não era uma filosofia abstrata ou teórica. Era uma ferramenta prática, uma psicologia que mudava a maneira como eles viviam e morriam. Para entender isso, precisamos voltar ao conceito central do estoicismo, a dicotomia do controle. Leônidas não perdeu tempo tentando negociar com Xerxes ou esperando ajuda que nunca chegou. Ele focou exclusivamente no que podia controlar: suas ações, suas decisões e a disposição de seus homens. Esse foco absoluto é o que permitiu que ele enfrentasse adversidades impossíveis com uma serenidade que confundia seus inimigos. No campo de batalha moderno, conhecido como a vida cotidiana, essa mesma abordagem pode ser aplicada. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por situações fora de seu controle? Um projeto mal sucedido no trabalho, uma crise financeira inesperada ou até mesmo as opiniões alheias sobre você. Em vez de perder energia tentando mudar o que não pode ser mudado, redirecione seu foco para o que está sob seu controle. Esse é o segredo do estoicismo. Ele não promete eliminar o sofrimento, mas dar a você as ferramentas para lidar com ele de forma eficiente. Por exemplo, imagine que você está enfrentando dificuldades financeiras. Em vez de se afogar em ansiedade sobre o futuro, concentre-se no que pode fazer hoje. Reduza despesas desnecessárias, busque novas fontes de renda ou melhore suas habilidades profissionais. O estoicismo não nega a existência do problema, mas muda completamente a maneira como você o encara. Ele transforma o sofrimento em combustível para a ação. Leônidas não negou a superioridade numérica dos persas. Ele a aceitou e usou isso como motivação para extrair o máximo de si mesmo e de seus homens. Essa mentalidade também pode ser aplicada às relações interpessoais. Frequentemente, nos frustramos com o comportamento dos outros, esperando que eles mudem para nos satisfazer. Mas o estoicismo nos ensina que o único comportamento que podemos controlar é o nosso próprio. Ao adotar essa postura, você não apenas reduz sua frustração, mas também ganha influência real sobre os outros, pois seu exemplo de calma e consistência acaba inspirando aqueles ao seu redor. Agora, voltemos ao momento em que Leônidas tomou sua decisão final: ficar e lutar até a morte nas Termópilas. Não foi uma escolha impulsiva, mas sim o resultado de uma análise fria e racional das circunstâncias. Ele sabia que a retirada não garantiria a segurança de Esparta, mas que sua resistência heroica poderia inspirar os gregos a continuarem lutando.
Esse é outro princípio central do estoicismo, a capacidade de tomar decisões difíceis com base na razão, não nas emoções. Na vida moderna, muitas vezes hesitamos em tomar decisões importantes porque tememos as consequências. Medo do fracasso, medo do julgamento alheio ou simplesmente medo do desconhecido nos paralisam. Mas Leônidas nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ele não ignorou o medo, ele o reconheceu, aceitou e o transformou em combustível para a ação. Essa é a diferença entre os fracos e os fortes. Os fracos permitem que o medo os controle, enquanto os fortes usam o medo como uma ferramenta para se fortalecer ainda mais. Pense em uma decisão difícil que você precisa tomar agora. Talvez seja abandonar um emprego seguro para perseguir um sonho arriscado, terminar um relacionamento tóxico ou enfrentar uma mudança drástica em sua vida. Em vez de se deixar paralisar pelo medo das consequências, aplique o método estoico. Avalie a situação com calma, identifique o que está sob seu controle e tome a decisão que mais se alinha com seus valores e objetivos. Lembre-se de que o arrependimento por não ter agido é muito mais doloroso do que as consequências de uma ação bem pensada. Essa abordagem não apenas melhora sua capacidade de tomar decisões, mas também fortalece sua resiliência emocional. Cada vez que você age apesar do medo, você prova a si mesmo que é mais forte do que imaginava. E essa força acumulada é o que permite que você enfrente desafios ainda maiores no futuro. Leônidas sabia disso. Ele sabia que sua luta nas Termópilas não era apenas sobre proteger Esparta, mas sobre provar ao mundo e a si mesmo que a coragem e a disciplina podem superar até mesmo as circunstâncias mais adversas. Agora, vamos explorar um aspecto menos discutido do estoicismo de Leônidas, a importância do legado. Quando ele decidiu ficar e lutar até a morte nas Termópilas, ele estava pensando além de sua própria vida. Ele sabia que sua ação seria lembrada por gerações, que sua coragem inspiraria outros a resistir contra a tirania. Esse foco no legado é uma das chaves para entender o poder do estoicismo. Não se trata apenas de viver bem, mas de deixar algo que transcenda sua existência. No mundo moderno, muitos de nós vivem presos ao curto prazo. Estamos obcecados por resultados imediatos, por likes nas redes sociais ou por aprovação momentânea. Mas o estoicismo nos lembra que a verdadeira grandeza não é medida pelo que conseguimos em vida, mas pelo impacto que deixamos depois dela. Leônidas não buscava fama pessoal. Ele buscava criar um exemplo que outros pudessem seguir. E isso é algo que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. Pense no que você quer deixar para o mundo. Não estou falando de riquezas materiais ou conquistas superficiais, mas de algo mais profundo. Talvez seja o exemplo de integridade, a inspiração para outros enfrentarem seus próprios desafios ou até mesmo a criação de algo que melhore a vida das pessoas ao seu redor. Quando você começa a pensar em termos de legado, sua perspectiva muda completamente. As dificuldades diárias parecem menores, as distrações perdem importância e sua vida ganha um propósito maior. Esse foco no legado também nos ajuda a enfrentar o medo da morte. Para os estoicos, a morte não é algo a ser temido, mas sim uma parte inevitável da vida. O que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. Leônidas sabia que sua morte nas Termópilas não seria o fim, mas o começo de algo muito maior. Ele transformou sua finitude em imortalidade, provando que o verdadeiro poder está em como escolhemos usar nosso tempo limitado. Mas como podemos traduzir essa mentalidade de legado para a vida moderna? Aqui estão algumas práticas concretas que você pode começar a implementar hoje. Primeiro, defina claramente seus valores e princípios. O que é importante para você? O que você deseja representar no mundo? Esses valores serão seu guia em momentos de decisão difícil, assim como o código de honra espartano guiava Leônidas. Quando você tem clareza sobre seus valores, fica muito mais fácil resistir às pressões externas, se tomar decisões alinhadas com sua visão de longo prazo. Em segundo lugar, pratique a gratidão pelas oportunidades que você tem agora. Leônidas não lamentou sua posição difícil. Ele agradeceu por ter a chance de lutar por algo maior do que ele mesmo. Da mesma forma, procure enxergar suas próprias circunstâncias como oportunidades para crescer e deixar um impacto positivo. Mesmo nos momentos mais difíceis, há algo a ser aprendido e algo a ser construído. Finalmente, comprometa-se com excelência em tudo o que faz. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou em seus projetos pessoais, busque sempre dar o seu melhor.
Leônidas e seus homens não se contentaram com o mínimo. Eles treinaram incansavelmente para se tornarem os melhores guerreiros possíveis. Essa dedicação à excelência é o que transforma o ordinário em extraordinário. Agora que começamos a entender como Leônidas aplicava o estoicismo nas Termópilas, é hora de refletir sobre o impacto dessas lições em nossas vidas modernas. Vivemos em uma era dominada pela distração, pela busca incessante por validação externa e pela sensação de que estamos sempre correndo atrás de algo que nunca parece suficiente. Mas o estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa, a capacidade de encontrar paz interior mesmo no caos externo. Leônidas não precisava de aprovação externa para validar suas ações. Ele sabia que seu valor não dependia das opiniões alheias, mas de sua própria conduta. Essa independência emocional é uma das maiores lições que podemos extrair de sua história. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por comparações e expectativas, essa mentalidade é mais relevante do que nunca. Quando você para de buscar validação externa e começa a medir seu sucesso pelos seus próprios padrões, você se liberta de uma prisão invisível. Além disso, o estoicismo nos ensina a aceitar as coisas que não podemos mudar. Isso não significa resignação, mas sim uma compreensão clara do que está sob nosso controle. Por exemplo, você não pode controlar a economia global, mas pode controlar como administra suas finanças pessoais. Você não pode controlar o clima, mas pode controlar como se prepara para ele. Essa distinção simples, mas poderosa, é o que permite que você navegue pelas adversidades da vida com calma e propósito. Outro aspecto crucial do estoicismo é a prática da autodisciplina. Leônidas e seus homens não eram disciplinados por acaso. Eles treinavam incansavelmente para desenvolver essa habilidade. Na vida moderna, a autodisciplina é frequentemente negligenciada em favor da conveniência e do imediatismo. Mas a verdadeira grandeza exige sacrifício. Se você quer alcançar algo significativo, precisa estar disposto a renunciar aos prazeres momentâneos em prol de metas maiores. Comece pequeno. Defina uma rotina diária que inclua atividades que contribuem para seu crescimento pessoal, como exercícios físicos, leitura ou meditação. Mantenha-se fiel a essa rotina, mesmo quando não estiver motivado. A autodisciplina não é sobre sentir vontade, é sobre agir apesar da falta de vontade. Com o tempo, essas pequenas ações consistentes se acumularão, transformando você em uma versão mais forte e resiliente de si mesmo. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua Termópilas pessoal? Qual é o desafio que você tem evitado enfrentar? O medo que você tem evitado encarar? Compartilhe nos comentários abaixo, pois sua resposta pode inspirar outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Lembre-se de que o estoicismo não é apenas uma filosofia individual, é uma ferramenta para transformar comunidades e sociedades. Antes de concluirmos, quero reforçar a importância de se inscrever no canal. Não estamos falando apenas de conteúdo, mas de uma jornada de transformação pessoal. Junte-se a nós nessa missão de construir mentes mais fortes e vidas mais significativas. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade de guerreiros modernos. Para encerrar, lembre-se de que o estoicismo não é uma solução mágica, mas uma ferramenta poderosa para mudar sua mente e sua vida. Leônidas nos ensina que a verdadeira grandeza não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com coragem e propósito. Quando você abraça essa mentalidade, você se torna invencível, não porque nada pode te machucar, mas porque nada pode te parar. Então, eu te desafio. Levante-se, encare seus medos e construa o legado que você deseja deixar para o mundo. Como Leônidas, transforme sua vida em uma obra-prima de disciplina e coragem. E lembre-se, volte com seu escudo ou sobre ele.